Para a gente falar o que a gente pode esperar sobre todo esse processo, a gente conversa com Gustavo Menon, que é professor de pós-graduação em integração da América Latina da USP. Xará, muito obrigado pela presença aqui na nossa cobertura. Eu vou começar a nossa entrevista perguntando ao senhor como o senhor viu essa operação. Era esperado que Donald Trump falasse abertamente sobre a possibilidade de exploração do petróleo? E há, num curto prazo, num horizonte, a possibilidade de restaurar uma democracia na Venezuela? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem na CNN Brasil. De fato, mais um episódio nessa escalada de persuasão e agora com uma incursão que já vinha sendo anunciada por parte de Donald Trump ao longo dos últimos dias e, ouso dizer, nos últimos meses. Quando nós analisamos a mobilização estadunidense para esse ataque que afronta o direito internacional, afronta a integridade territorial de um país vizinho e que coloca cada vez mais em xeque todos os diálogos, todas as iniciativas de cooperação no sistema multilateral, precisamos analisar como que esse ataque foi operacionalizado em um quadro de um mundo em conflagração. Vale destacar, Gustavo, como é que, do ponto de vista das relações internacionais, estamos falando de uma conjuntura bastante complexa, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram no Oriente Médio. Quando a gente puxa para a nossa região, para a América Latina, veja que estamos diante de uma atmosfera de fragmentação política e desintegração regional. Isso facilitou também o empreendimento estadunidense por parte de Donald Trump nesse sequestro, nessa captura de Nicolás Maduro e sua esposa na madrugada de hoje, noite de ontem, na Venezuela. E perceba que estamos evidenciando, no fundo, uma espécie de colapso do direito internacional, como que as instituições que foram gestadas por parte do sistema ONU naquele cenário de Bretton Woods, de fato estão sendo colocadas em xeque em um quadro onde essas instituições simplesmente estão virando pó. Há uma série de preocupações até que ponto essa escalada de violência não afete todo o subcontinente da América do Sul. E veja que o quadro, nesse cenário de aumento de tensões, é de rivalidades entre os atores locais. Américo Martins destacou muito bem como é que Javier Milei celebrou exatamente a incursão estadunidense e, por outro lado, o presidente Lula, Gustavo Petro na Colômbia, o presidente Gabriel Boric no Chile, chamaram a atenção para essa condenação e para essa ameaça que coloca em risco não só a integridade territorial venezuelana, mas também a soberania dos demais países na América do Sul. Professor, vamos falar sobre petróleo, porque Donald Trump foi direto em entrevista à Fox News. Ele disse que o futuro do petróleo na Venezuela passará pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que exploraram por muito tempo o petróleo, depois acusaram a Venezuela de terem rompido contratos quando se estatizou a exploração de petróleo. E a gente tem os militares participando, inclusive, desse processo de exploração. Como o senhor vê o papel dos militares nesse momento? O senhor acredita que eles devem resistir ao governo norte-americano ou eles podem fazer um acordo nessa tentativa de exploração em conjunto? Essa é a pergunta-chave que nós precisamos observar nas próximas horas e nos próximos dias, Gustavo. De fato, as Forças Armadas bolivarianas da Venezuela estão muito alinhadas com o regime chavista, com o regime de Nicolás Maduro, e o que não se sabe agora, com o sequestro do presidente venezuelano, é como que esse episódio será sucedido em termos da movimentação das Forças Armadas. Há quadro dissidentes, não há quadro dissidentes? Mais do que isso, como é que será cumprida a própria Constituição? Sabemos que há uma série de violações de direitos na Venezuela. No entanto, veja que esse ataque não justifica de forma alguma como é que os Estados Unidos acabam adotando essa política de ingerência em um país autônomo, em um país soberano. E vale destacar, Gustavo, do ponto de vista geoeconômico e geoestratégico, como que a Venezuela, conforme já reforçado, conforme nós sabemos, trata-se da maior reserva de petróleo do planeta.
E olhe que como há movimentações que são movimentações no sentido de frear o avanço de certos atores que são adversários dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. Há um aceno claro, nítido, com essa incursão estadunidense em direção a Pequim. Mais do que isso, como que há recados que estão sendo mandados também para a Rússia, para a própria Europa, onde diversos líderes de diferentes colorações partidárias, de diferentes matrizes ideológicas, vêm rechaçando aquilo que foi realizado por parte dos Estados Unidos nessa nação soberana. E, claro, precisamos aguardar também como que as Forças Armadas venezuelanas se posicionarão em termos dessa sucessão. Como é que o presidente Nicolás Maduro será julgado em Nova York, como que os setores oposicionistas na Venezuela vão se movimentar a partir de Edmundo González, Maria Corina Machado, entre outros atores que serão decisivos para além das Forças Armadas. Acredito que, do ponto de vista da orquestração dessas forças políticas, esse ataque ao território venezuelano fortalece uma coesão entre as Forças Armadas, que são não só partícipes do governo de Nicolás Maduro, mas também são privilegiadas do ponto de vista da atuação em diferentes ministérios, na própria gerência do petróleo, no controle da PDVSA, que trata-se da petrolífera equatoriana, da empresa estatal venezuelana que controla o petróleo. Por isso que precisamos aguardar o pronunciamento tanto de Donald Trump, bem como analisar como que ficará a correlação de forças doméstica na Venezuela. Como que esses atores, tanto chavistas, bem como da oposição, vão se posicionar nas próximas horas. Observar exatamente como deve ser o processo de negociação, professor, em relação a Nicolás Maduro. A Rússia já entrou em contato com os Estados Unidos, oferecendo inclusive guarida a Nicolás Maduro no território russo, para que ele não seja, enfim, condenado ou preso nos Estados Unidos. Professor, eu vou ter que ir ao vivo para Palm Beach, porque em instantes Donald Trump vai falar ao vivo e a gente vai transmitir ao vivo. Eu agradeço o professor Gustavo Menon, ele é professor de pós-graduação em integração da América Latina da USP e convido o senhor, professor, a voltar mais tarde na nossa programação para a gente analisar com lupa o discurso de Donald Trump. Obrigado pela participação.